Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É, Acabei de chegar aqui de mais um trabalho realizado, graças a Deus. E aí, antes de começar a aula ao vivo daqui a pouco, estou aqui gravando a nossa aula no YouTube, né? É um prazer imenso fazer isso que eu estou fazendo, né? Além de me promover educacionalmente, né? Porque eu venho botar em prática aquilo que eu conheço, tá? Aquilo que eu estudei, e passar para vocês um pouco de conhecimento empírico do dia a dia, do trabalho de saúde e segurança do trabalho, tá? Hoje nós vamos falar de duas normas importantes, tudo bem? Nós vamos falar sobre a norma regulamentadora número 35, trabalho em altura, e uma norma que um dos nossos colegas pediu para que eu comentasse, pois é um segmento da qual ele tem um ofício, tá? Que é a nossa NR 36, norma regulamentadora número 36, que vai dizer para a gente sobre a segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Tá? Ultimamente, em todo o Brasil, o grau de contaminação nos frigoríficos nossos está acima do normal, devido ao novo coronavírus, que se tornou uma pandemia mundial. Não é só os nossos frigoríficos que estão sofrendo com essa pandemia, tá? Os frigoríficos mundiais. Quem tem a oportunidade de assistir Globo Rural dia de domingo, cedo, vai saber do que eu estou falando, tá? O nosso colega aí, ele sabe muito bem do que eu vou comentar hoje, tá? Pois ele vive esse trabalho diário nos frigoríficos da nossa região aqui, tá beleza? E por mais delongas, vamos começar hoje. Bem, a data da nossa publicação, da nossa NR, ela é nova, tá? Ela é praticamente nova. Ela vem da portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho número 313, de 23 de março de 2012, ok? E ela vai sofrer alterações e atualizações durante esse período, duas em 2014, uma em 2016 e uma pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho em 30 de julho de 2019, que é a nossa portaria número 915, ok? Então vamos lá. Os objetivos e campos de aplicações que a nossa norma vem nos dizer, né? Ela vem estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento e organização e a execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com qualquer atividade neste sentido. Beleza? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior
onde haja risco de queda. Ok? Ou seja, o que isso significa? Que o trabalho ele pode ser executado do chão, zero, nível zero, ou ele pode ser executado mais acima desse patamar nível zero, tá? Do chão. Mas para os entendimentos, a norma técnica oficial estabelece e dita que os órgãos competentes, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicadas. Elas se complementam, tá? Das responsabilidades, como dito anteriormente, isso aqui, pessoal, é a lei que eu estou falando para vocês, é a legislação, tá? A nossa aula de legislação ela vai ser sempre assim até o final. Tá? Outros módulos vão ser a mesma coisa, sempre fazendo a leitura da norma, tá? Que é a legislação e a lei, para a gente ter um respaldo técnico jurídico, beleza? Então vamos lá. Quais as responsabilidades do empregador? Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão do trabalho. Desenvolver o procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Ok? Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre riscos e as medidas de controle, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Cabe aos colaboradores cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos pedidos pelo empregador. Elaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Vejam bem aqui que a linha C foi revogada, tá? Ela foi revogada para dar mais agilidade ao processo laboral dos colaboradores dentro da empresa. Ok, pessoal? Ok, a linha D. Zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Com relação à capacitação e treinamento, olha só o que esse item aqui, 35.3, vem nos trazer. Ele já vem com o texto de tema revogado, ok? Tá? Enfatizando já para o número 2, considerando o colaborador capacitado para trabalho em altura, aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve no mínimo incluir. Quem é que vai dar esse treinamento teórico e prático? Somos nós, tá? Vocês
técnicos de prevenção de saúde e segurança do trabalho, e eu como engenheiro de saúde e segurança do trabalho. Tá? Vocês vão se capacitar para ter essa informação para passar os cursos dentro de cada empresa das quais os senhores vão se efetivar futuramente. Beleza? O que é que vem incluir nesse conteúdo programático? As normas regulamentares aplicáveis ao trabalho em altura, tá? Análise de riscos e condições impeditivas do mesmo trabalho, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, sistema de equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidentes típicos em trabalhos em altura, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. Tudo isso, os senhores serão capacitados para fazer e ministrar tudo isso aí, deste curso, ok? É um treinamento periódico, bienal, deve ter carga mínima de 8 horas, como foi dito anteriormente, com esse conteúdo programático que será definido pelo empregador, ok? Nós vamos passar isso para o empregador vai assinar embaixo, a gente vai lá e vai passar esse curso de treinamento para esse povo todinho. Ok, pessoal? O treinamento ele deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado, desculpem, pessoal, em segurança no trabalho. Tá? Ou seja, quando um supervisor que tenha experiência, tanto técnico quanto engenheiro, vão passar para quem não tem experiência e queiram ter esse conhecimento nos seus currículos. Ok? Acredito que quando eu passo o certificado, assino e dou para os colaboradores de segurança do trabalho que estão participando do treinamento. Ok, pessoal? Item 4 da norma: planejamento, organização e execução. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, procurem ouvir, tá? Essa videoaula e ler a norma. A norma para vocês é importante, sempre isso aí. Os senhores são prevencionistas. Como é que os senhores começam a prevenção? Lendo essa norma para os senhores terem respaldo técnico e jurídico para argumentar na hora que os senhores forem chamados para o mesmo. Tá? Ou pelo empregador, ou pelos colaboradores, ok? Que os senhores têm que passar um conhecimento técnico de causa sobre a norma regulamentadora número 35, de trabalho em altura. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por colaborador capacitado e autorizado. Ok? Todas as execuções que foram ser feitas, onde os senhores estiverem fazendo supervisão e trabalho na parte de saúde e segurança do trabalho, os senhores têm que visualizar o que vai acontecer ali, como é que vai ser executado o trabalho, ok? Os senhores não podem deixar os colaboradores fazerem do jeito deles, tá? Porque dentro da empresa segue-se as regras vão ser ditas pelos senhores, tá? Os senhores que vão ditar as regras. Com licença, pessoal, um minutinho, só para molhar a garganta aqui. Beleza, pessoal? Então, considera-se colaborador autorizado para o trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar as atividades e que possua anuência formal da empresa. Quem é que vai dar essa anuência? Somos nós, tá? SESMET. Ok, pessoal? Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que, olha só o que traz esse item 35.4.1.2. Cabe ao empregador. Quem é o empregador?
Quem é que o empregador vai designar? Sempre nós. Sempre somos nós. Nós que fazemos parte técnico da saúde e da segurança do trabalho, pessoal. Tá? Quando muita gente lê o texto, diz aí, mas como é que eu estou lendo aqui que o empregador e nós, aí tem gente que não sabe interpretar. Tá? A interpretação é essa. O empregador, ele vai contratar, tá? A parte de segurança do trabalho, que vai ser o SESMIT, que vai ser montado dentro da empresa, que seremos nós. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Neste item aqui, já na linha A, os exames e a sistemática de avaliação, que serão partes integrantes do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PSMSO, que os senhores conhecem muito bem, na sigla, devendo estar nele consignados. Prestar atenção. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação, e seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Senhores, essa é uma das normas muito importantes. Não dizendo para vocês, a norma A ou B ou C vai ser a mais importante. Não, todas as normas serão importantes. Todas as normas serão importantes. Todas vão complementar o trabalho. Ok, pessoal? Todas vão complementar o trabalho. Sem sombra de dúvida. Continuemos. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do colaborador. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada colaborador para trabalho em altura. No planejamento do trabalho, devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia: medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Olha aí. Medidas que eliminem o risco de queda dos colaboradores na impossibilidade de execução no trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Todo o trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. O que é que isso aí, o que é que esse item vem dizer para a gente? Que a gente vai ter que estar olhando a execução de cada serviço desse aí, tá? Mas, professor, nós vamos ser babá? Não, nós não vamos ser babá. Olha o que a norma está dizendo, tá? Não pensem os senhores, o serviço, o trabalho de segurança do trabalho é no campo, tá? Observação no campo, depois a gente vai para um escritório, sentar, fazer relatório, debater ideias, tá? O serviço é esse, o serviço é no campo. A gente está dando a carga teórica aqui para vocês terem as condições mínimas para ir para um canteiro de obra, para um chão de fábrica, tá? E executar, observar, fazer as análises de riscos necessárias para as execuções dos serviços que serão implementados em cada serviço, pessoal. Tá? A norma vem respaldar a gente juridicamente, sempre, legislação e lei. Lei e legislação. Sempre isso aí. Ok? Todo trabalho em altura deve ser executado com serviços que considerem as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho já previstas na análise de riscos. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Olha, a norma vem sempre falando da análise de risco. Que é isso aí? Prevenção, pessoal. Análise de risco é um sinônimo de prevenir. Prevenir. Nós somos sempre prevencionistas. Nós vamos sempre estar nos antecipando a qualquer ação, tá, que os colaboradores vão estar
fazendo de execução de trabalho dentro do chão de fábrica ou das obras que os senhores vão estar. Tá? Os senhores vão fazer o quê? Prevenir para evitar acidente. É sempre essa forma, não tem outra forma. Tá? E se os senhores fizerem bem o serviço, sim, e não houver na empresa nenhuma incidência de trabalho, nenhuma incidência de acidente ou risco de acidente, tá? Os senhores vão ser vistos com bons olhos. Tá? O serviço vai ser feito com garantia, não é? E os senhores vão ser vistos por bons olhos dentro da empresa. Tá? Quem executa, não deixem o ego de vocês transbordar quando os senhores estiverem atuando no canteiro, tá? E fazer o serviço conforme respaldado em lei. Tá? Mas aí vai ter um cidadão lá que vai dizer para você, vai dizer para ti: ah, esse cidadão aí é chato. Eu sou chato por causa disto, porque a lei me obriga a ser chato, para não haver acidente. Beleza, pessoal? Então vamos para lá, vamos seguir. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas diversas. É isso aí, pessoal. Olha só. A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda. Pessoal, voltando à linha anterior, à linha D, as condições meteorológicas adversas. Qual os senhores acham um fator meteorológico adverso que seria um obstáculo para os colaboradores executarem qualquer tipo de serviço? Esqueçam a chuva. Quando tem chuva, não há possibilidade de trabalho. Ok? Eu vou dizer para vocês, o vento. O vento para trabalho em altura é um fator meteorológico adverso, tá? Muito significativo. Muito significativo, tá? Quanto mais alto o cidadão estiver executando trabalhos manuais, mais forte será a incidência de ventos. Os senhores, aqui no chão, no nível 0, a gente, quando pega uma rajada de vento forte, isso já mexe, né? Voa o nosso chapéu, voa o nosso óculos, mexe com a nossa roupa, né? Deixa escapar alguma coisa, alguma folha da prancheta, entendeu? Imaginem trabalhos acima de 2 metros. Vamos supor 10 metros de altura, 20 metros e assim sucessivamente. Ok, pessoal? A norma vai falar disso aqui daqui a pouco. O risco de queda de materiais e ferramentas. O cidadão, quando for executar qualquer tarefa, qualquer trabalho em altura, ele tem que estar equipado com alguma coisa que ele leve para guardar suas ferramentas, tá? Apropriado. Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, o atendimento dos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do colaborador, a necessidade de sistema de comunicação, a forma de supervisão. Legal, pessoal? Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de riscos pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional.
Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, olha esse item aqui, pessoal. Muito importante esse item aqui, tá? Preste atenção aí. A linha A. As diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos característicos à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individuais necessários, as competências e responsabilidades. Pessoal, a norma quando ela é bem lida e bem interpretada, ela é um auxílio muito grande para a gente, pessoal. Os senhores vão ter que estar acostumados à leitura de todas as normas, tá? Das 36 normas. Tá? Hoje são 36. Quando vocês forem olhar lá, vai estar escrito alguma coisa 37. Mas a NR2 foi revogada. Se ela foi revogada, ela foi retirada. Tá? Ela vai estar lá só para seguir a sequência dos números. Tá? Tem a NR37 agora. Mas, somando todas, se a NR2 foi revogada, ela foi retirada, é menos uma. Preste atenção. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. O que é isso aí, pessoal? Eu vou subir aqui para trocar uma lâmpada. E você está lá. Você é técnico, você é engenheiro, você está lá olhando. Ei, moço, cadê a permissão do trabalho para fazer isso aí? Não, mas é porque o dono da empresa pediu. Pediu? Mas ele pediu com segurança ou ele pediu sem segurança? Porque se tu te acidentar aí, como é que vai ser? E eu estou no meu turno de trabalho, te observando. Né, pessoal? Preste atenção nisso aí. Preste atenção. Sempre atento. Sempre atento. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de riscos e na permissão de trabalho. Tá reforçando aí o item. A permissão de trabalho deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Quem é que vai dar essa permissão, pessoal? Está aqui, ó. Responsável pela autorização da permissão somos nós, técnicos, engenheiros, que estamos no dia a dia de trabalho, tá? E olha só, no final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Por que isso aqui? Lei jurídica. Se acontecer alguma coisa, tá? De acidente, lá, a permissão foi dada pela gente. E quem é responsável por isso somos nós. Não importa o que o colaborador diga para você, que ele tem 15 anos de trabalho como pintor, 30 anos de trabalho como técnico siderúrgico, tá? Como soldador, não interessa. Quem é responsável pela segurança somos nós, não é o colaborador. O colaborador tem sim suas obrigações, mas nós temos mais obrigações que o colaborador, porque nós estamos lá para evitar que ele se acidente. Ok, pessoal? O que é essa permissão? O que a norma diz que essa permissão de trabalho deve conter? Ela deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco e a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. Ok? A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Pessoal, não vacilem. Não vacilem. Eu falo isso aí porque às vezes a gente deixa falhar, entendeu? A gente vira as costas
e está acontecendo uma execução de trabalho não autorizada e, isso é suposição, tá, pessoal? E acontece um acidente. E aí, ai meu Deus, desculpa. Não tem desculpa. Pessoal, não tem desculpa, não vai ter desculpa. O empregador, ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Tá? Nós estamos lá para fazer isso aqui, para cumprir a norma. Tá? E se a gente não cumprir a norma, quem responde juridicamente somos nós. Cuidado, pessoal, cuidado. Amizade dentro de canteiro de trabalho, ou chão de fábrica, ou empresa, é um fator muito relativo. Principalmente quando você é a pessoa que está fiscalizando os trabalhos. Tá? Estou passando a legislação aqui para vocês terem a anuência de cobrança. Tanto na parte da empresa, que é o empregador, quando ele vier, se acontecer algo do tipo, mas você estava lá, meu amigo, está aqui, a permissão do trabalho estava aqui, o cidadão está aqui. Agora, a efetivação, tá? Quando a empresa tem vários setores, você não vai poder estar em todos os setores ao mesmo tempo. O que tem que acontecer? O empregador vai ter que contratar outros colegas técnicos e engenheiros, ou um engenheiro, tá? O engenheiro vai coordenar a equipe técnica de segurança do trabalho, tá, pessoal? Então vamos lá. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. É lógico. Uma situação hipotética, nós vamos construir um silo de altura mínima 20 metros. Vai ter que ter proteção obrigatória. Não tem para onde a gente correr. Não dá para se montar cada peça no chão, tá? Mas só que vai ter elevações, vai ter guindastes e vai ter os colaboradores lá em altura, trabalhando. Então eles vão ter que ser obrigados a utilizar equipamento de proteção contra a queda de altura. Vamos lá. O que o item 35.5.2 vai nos dizer com relação a isso? Que é o sistema de proteção contra quedas que devem ter nessa NR. Ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, além dos riscos, a que o colaborador está exposto, os riscos adicionais. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho, olha aí que coisa bacana, passando a responsabilidade para a gente. Olha aí. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda, tá? Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, as normas internacionais aplicáveis. Não deixem os empregadores comprarem gato por lebre, pessoal. Equipamento de baixa qualidade vai resultar em coisas imprevisíveis, inconsequentes e vão fugir ao nosso controle. Ter todos os elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. Tá? O que é isso aí, pessoal? Olha essa linha desse item aí. Nós devemos inspecionar todos os equipamentos. Todos, individual e coletivo. Passar à vista. Ok? Vamos lá. A seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a utilização de sistemas de proteção coletiva contra quedas. Olha aí, mais uma sigla. E sistemas de proteção individual contra quedas nas seguintes situações: a impossibilidade de adoção de sistemas de proteção coletiva contra quedas, sempre que o sistema de proteção coletiva contra quedas não ofereça completa proteção contra os riscos de queda para atender a situações de emergência. Ok, pessoal? O sistema de proteção coletiva contra quedas deve ser projetado por profissional legalmente habilitado, como nós. O sistema de proteção individual pode ser
de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento do trabalho ou de acesso por cordas. O sistema de proteção individual de queda é constituído dos seguintes elementos: sistema de ancoragem, elemento de ligação, equipamento de proteção individual. Ok? Depois de eu comentar essa norma aqui, pessoal, eu vou passar um videozinho, resumo falando sobre essa norma, tá? Para vocês terem uma fixação melhor. Vamos lá. Os equipamentos de proteção individual devem ser, olha aí, pessoal, que eu falei ainda agora, certificado, nada de equipamento baratinho, que não tenha certificação. Nunca deixe entrar nenhum equipamento dentro do trabalho de vocês sem certificação, pessoal. Tá? Porque os senhores vão fazer a fichinha lá, equipamento tal, certificação tal, ano tal, país tal, made in Brasil, made in não sei da onde. Aí tem que estar lá no caderno lá de inspeção. Entenderam? Eles devem ser adequados para a utilização pretendida, utilizados considerando os limites de uso, ajustado ao peso e altura do colaborador. Tem essa aí, pessoal. Colaboradores acima do peso. Cuidado redobrado. O cara tem que ir? Tem que ir. É só ele que sabe fazer? Talvez não. Entendeu? O equipamento suporta até um certo limite. Tá? O cidadão sofrer um acidente, por exemplo, pesando 130 quilos, qual é o risco? Risco do equipamento romper. Se for um cinto paraquedas, um cabo de aço. Por que eu falo isso? Ah, professor, mas o equipamento diz que ele suporta 200 quilos. Sim, muito justo. Sabemos disso. Só que além do equipamento tem um fator externo. Qual é o fator externo do equipamento? Peso do colaborador, gravidade e situação no dia. Qual a altura que o cidadão está trabalhando? Ele está atracado conforme a norma? A gente inspecionou lá? Ele está bem para subir lá? Tudo isso foi falado anteriormente. Já falei aqui, a norma diz para a gente. Já falou que a situação física do colaborador tem que estar ok. Ok? Vamos lá, pessoal. O fabricante ou fornecedor de equipamento de proteção individual deve disponibilizar... Aí, pessoal. Rapidinho aqui que eu dei uma apertada muito rápido aqui no mouse, aqui foi embora aqui. Informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total aplicada ao sistema, colaborador, equipamento e os demais aspectos previstos. Olha o que eu acabei de dizer. Olha aí a norma me respaldando. Olha aí a norma me credibilizando. Vendo? Vamos lá. Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeção no sistema de proteção individual de queda, recusando-se os elementos que apresentem defeitos ou deformações. Antes do início dos trabalhos, deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual contra a queda, tá? Deve-se registrar os resultados das inspeções, na aquisição, na periódica rotineira quanto aos elementos do sistema de proteção individual de queda forem recusados, os elementos de sistema de proteção individual de queda que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou na sua ausência em normas internacionais e de acordo com as recomendações do fabricante. O sistema de proteção individual de queda deve ser selecionado de forma que
a força de impacto transmitida ao colaborador seja no máximo de 6 kN quando de uma eventual queda. Pessoal, 6 kN significa que o cidadão vai estar sujeito a uma força de 6.000 quilos. 6.000 quilos são 6 toneladas. Pessoal, 6 toneladas. O que eu acabei de dizer ainda agora? Fator, peso do colaborador. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Por que é isso aí? Física. Física. Eu dei um módulo para vocês falando sobre física, que é uma das normas ocupacionais. Física. Quanto é a aceleração? Tanto. Quanto é o peso do cidadão? Tanto. Quanto é a resistência que o fabricante impõe para a utilização deste equipamento? É tanto. Está aqui. Seja de no máximo 6 kN. Ok, pessoal? Os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimentação devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas. Havendo a possibilidade de ocorrência de queda com diferença de nível, em conformidade com a análise de risco, o sistema deve ser dimensionado como de retenção de queda. O sistema de proteção individual de queda, de retenção desse sistema de acesso por cordas, o equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo paraquedista. Ok, pessoal? O cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. Isso aí os senhores vão ter que ter um entendimento de testar em si mesmo o equipamento, para saber como é que se veste ele, para quando os colaboradores chegarem, os senhores orientarem. Nós vamos orientar o colaborador como é que se coloca o cinto apropriadamente, tá? E essa vai ser a instrução. O cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda deslizante guiado deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilidade do trava-quedas deslizante guiado com a linha de vida vertical e ao comprimento peraí pessoal, e ao comprimento máximo dos extensores. No máximo, se eu não me engano, esse comprimento é 2 metros, tá? Para dar livre acesso de trabalho ao colaborador. O cidadão tem que usar isso aí, viu, pessoal? É obrigatório, não tem para onde o colaborador correr, ok? Vamos continuar. A análise de risco prevista nesta norma deve considerar para o sistema de proteção individual de queda minimamente os seguintes aspectos: que o colaborador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Ok? A distância de queda livre, o fator de queda, a utilização de um elemento de ligação que garanta um impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao colaborador quando da retenção de uma queda. A zona livre de queda, a compatibilidade entre os elementos desse sistema de proteção individual de queda. Okay? O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, ok? Quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para a retenção de quedas, do equipamento de proteção individual, de modo a restringir a distância de queda livre e de forma a assegurar que, no caso de ocorrência de queda, o colaborador não colida em estrutura inferior. Tá? Tudo isso aí a gente vai ter que olhar onde é que vai ser o serviço. Se acontecer, pelo amor de Deus, a gente sempre pede
Peçam proteção divina para quem os senhores acreditam. Quem acredita em Deus, peça para Deus. Quem acredita em Alá, que peça para Alá. Quem acredita em Odin, que peça para Odin, para Zeus, para Tupã, para quem seja lá quem for. Que nada disso aconteça. Tá? Nada disso aconteça. Vamos para lá, vamos para frente, pessoal. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado. Conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, com nós ou laços. Pessoal, nós vamos chegar aqui numa parte que a gente vai ter que ter um treinamento de emergência e salvamento se acontecer um eventual acidente de queda, tá, pessoal? O que a norma vai nos dizer aqui? Para o empregador, ele deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergência para trabalho em altura. Qual vai ser essa equipe? Pode ser a equipe dos técnicos de enfermagem ou o enfermeiro do trabalho. Tá? O técnico de enfermagem do trabalho vão estar lá para nos auxiliar. Uma empresa prevenida é 100% lucrativa, pessoal. Sempre. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios colaboradores que executam o trabalho em altura em função das características das atividades. Olha que coisa bonita aí para o empregador, né? Ele fazer treinamento com os próprios colaboradores que executam o trabalho. Será que eles vão querer? Vamos lá. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas de emergência. As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa. Olha aí. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha se esclarecido de forma elucidativa. Agora eu vou passar um vídeo para vocês para dar uma resumida aí e uma fixada melhor nesta norma, tá, pessoal? Vamos lá pro vídeo. Na verdade vão ser 2 vídeos, pessoal. 2 videozinhos aí, tá? Deixa eu ver aqui o primeiro. Vamos passar esse aqui. O seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% para você. Olha aí, pessoal, prestem atenção aí, tá? Se você tem medo de altura, então se liga. Hoje vamos saber qual o treinamento para quem trabalha lá em cima. O planejamento necessário para evitar acidentes, quais IPs usar e como agir em situações de emergência. Quem trabalha numa construção olha todo mundo por cima, mas não vai se achando. O tombo pode ser grande se não tiver com os pés firmes no chão. Então, todo cuidado é pouco. Se o serviço ou reparo for longe do térreo, ninguém sobe nenhum degrau sem antes passar por um treinamento. No curso de capacitação para trabalho em altura, prática e teoria sempre andam juntas. A conversa gira em torno de normas e regulamentos, análise de risco e condições de impedimento, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e o que fazer se a situação ficar preta.
O treinamento deve ser dado a cada 2 anos, mas peça para repetir a dose se o cenário for alterado ou se você mudar de empresa e ficar mais de 90 dias afastado do trabalho. Terminou o curso? Parabéns! Agora você está devidamente certificado. Pode até levar uma cópia do diploma para pendurar no seu quarto. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto para começar a subir. Antes, a sua saúde física e mental vão ser testadas. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Antes de começar o isolamento e sinalização da área, a autorização dos envolvidos e os pontos de ancoragem devem ser conferidos. Lembre-se também de perguntar se existem condições de impedimento, verificar o risco de queda de materiais e se vai chover. Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem ser selecionados e inspecionados. Daí, as condições de segurança e saúde ficam garantidas. E as atividades não rotineiras? Elas são autorizadas por permissão de trabalho e avaliadas por profissional qualificado em segurança. 3 vias são emitidas. Nelas estão os requisitos mínimos a serem atendidos, as medidas da análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. O documento com a assinatura do responsável tem validade igual à duração da atividade e restrita ao turno. Se não tiver alteração nas condições ou na equipe de trabalho, ela pode ser reavaliada pelo responsável. Terminou tudo? Então a permissão é encerrada. Ficar pendurado pode ser um perigo se o sistema de fixação não for selecionado por profissional legalmente habilitado, não tiver resistência para suportar o peso mínimo previsto ou não passar por inspeção antes da sua utilização. Os pontos de ancoragens definitivos devem ser identificados quanto à carga máxima. E nada de guardar esses cálculos só na cabeça, hein? Registre e deixe tudo bem guardado. Vai tirar o pé do chão? Todo o equipamento de prevenção deve ser conferido. Apresentou qualquer defeito, deformação ou sofreu impacto, peça para trocar na hora. E o mais importante, siga sempre as normas e orientações do fabricante. O cinto deve ser do tipo paraquedista, ter dispositivo trava-queda e estar ligado ao cabo de segurança. O talabarte e o sistema de amortecedor ficam acima da linha da cintura e é ajustado de forma a impedir o trabalhador de cair ou colidir. O amortecedor entra em cena quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9 metros ou o fator de queda passar de 1. Algo saiu errado? A empresa deve ter métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades e os meios para sua aplicação. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros aos acidentados. Tudo pronto para começar a subir? Só depois do treinamento para trabalho em altura. Você vai aprender na teoria e na prática tudo sobre normas e regulamentos, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e como agir se alguma coisa sair errada. Corpo e mente testados e aprovados? Chegou a hora de fazer o planejamento. Antes de começar, faça análise de risco. Dê aquela olhada na área, nos envolvidos e nos pontos de ancoragem. As atividades não rotineiras são autorizadas por permissão de trabalho, mas ninguém tira os pés do chão sem antes avaliar e testar os equipamentos de proteção. Pode conferir o cinto com trava-quedas, cabo de segurança e talabarte, e usar o sistema de amortecimento quando necessário. Mesmo assim, alguma coisa saiu fora do planejado? A empresa deve disponibilizar uma equipe de emergência com todo o aparato para socorrer os acidentados. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. Olha aí, pessoal, tudo bom? Isso aí foi um videozinho do resumo, né? Para fixação, e agora eu vou passar o outro para fixar melhor aí o entendimento de vocês, que é o prático, treinamento prático, 6 minutinhos aí, só pra gente ter uma noção melhor, ok, pessoal?
Isso aqui, tá? Vamos lá. Sempre vou proteger as pontas para não atrapalhar vocês. Atividade. Ponto de ancoragem, pessoal. Peitoral, umbilical, olha o tipo de lateral e dorsal. Ponto de segurança recomendável, tá? Dorsal, peitoral. Eu posso usar um umbilical com opção? Posso. Tá? Então esse aqui para vocês aqui naquela atividade é até mais confortável, porque você vai ter uma queda menor, um impacto menor durante uma queda. Tá? Então nesse momento aqui a gente recomenda que você tenha opção, mas na atividade de vocês, o ideal é que vocês utilizem logo esse daqui, ó, esse ponto aqui. Tá? E vai protegê-los de uma queda, ou seja, uma queda eventual e reduzir o impacto, porque vai estar um pouco mais baixo. Usar esse daqui. Você pode utilizar, a recomendação técnica de utilizar o peitoral ou o dorsal. Mas você tem a opção de utilizar o umbilical, tá? Que é esse aqui da cadeia. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, nós vamos trabalhar com... Como se trabalham com o Talabart Y? O Talabart Y é o equipamento, tá, para ascensão e descensão, movimentação. Ele tem que ser usado em conjunto com o cinto. Pessoal, o cinto, assim como os outros equipamentos, tem que ser inspecionado diariamente. Verificar a costura, não pode ficar sujo pegando pintura. Se tiver, tem que verificar o nível de comprometimento. Verifique as costuras estão ok, tá? As ferragens estão ok. Todo o sistema tem que ser inspecionado, ó. Tá? Usado e limpo, tem que dar uma limpada nele, verificar para não aumentar a possibilidade de dano. O camarada pintou e não limpou aí, ó. Isso, verifiquem o equipamento, tá? Abertura, não pode abrir acidentalmente, tem que abrir sempre que destravar aqui, ó. Destravou, então não pode abrir sem estar destravado, tá bom? Verifiquem as costuras também do Talabart Y, ok? Verifique as costuras do Talabart Y. Se ele está realmente dentro do padrão, se não tem corrosão em pontos não visíveis diretamente. Esse é mais novo, né? Observem, tá? Vocês têm aqui, ó. Observem que vocês têm aqui o absorvedor de impacto. O absorvedor de impacto, ele é para eventual queda, tá? E que possa ter um grande impacto no teu corpo. Ele vai atenuar esse impacto, prevenindo através do descosturamento no momento da queda. Ele vai rasgar, ele vai abrir essa proteção aqui e vai descosturar gradativamente. Ele não vai descosturar totalmente. É só, dependendo da pedra, ele não vai descosturar totalmente. Tá? Isso é gradativo até a finalização da tua queda. Tá? Finalizou tua queda, de repente uma queda pequena, ele pode reduzir esse impacto até a descosturar metade dele. Então tu tens aqui mais ou menos 1,70 m de extensão de fita para descosturar até reduzir o teu impacto final. E tá bom? depois para colocar ele nessa posição? Não, isso aqui descosturou, caiu, pessoal, tem que ser descartado, tem que ser levado para o setor de segurança. O setor de segurança vai avaliar e vai provavelmente substituir isso aí. Ele não pode ser utilizado mais depois que a costura é rompida, tá bom? Uma dúvida aí, pessoal? Verifique se não está torto, não pode ficar batendo no material, é um material metálico, apesar de ser metálico, ele não pode ficar sendo jogado, ele não pode ficar sendo batido. A gente tem gente que já pegamos, já identificamos em outras empresas usando como martelo. Pega isso como martelo, não pode, isso aqui vai proteger vocês contra uma queda eventual. Então ele vai ter que estar íntegro para suportar tensões mecânicas, tá bom? Então esse é um ponto, verifiquem todos os... Esse aqui é outro mosquetão também, tá? Esse sistema dele tem que estar funcional. A utilização, pessoal, como é que é feita? A utilização é feita de que forma? Ó? A progressão ela é feita assim, ó. Conectei num ponto, eu tenho que soltar e segurar com a mão livre. Eu nunca posso fazer isso aqui, ó, igual Homem-Aranha. Vou lá e depois subo, vou na outra, subo. Já viram isso aí? Tem gente que faz isso. Não é pra fazer isso. Clipei, esse aqui tá aqui, ó. Meus braços estão livres. Tá? Esse aqui tá no meu cinto. Clipei, aí eu solto, seguro lá, cheguei nesse ponto aqui, ó. Tá preso, não vou soltar. Não era pra fazer isso.
dimensões mecânicas, tá bom? Então esse é um ponto. Muito bem, pessoal. Muito bem. Agora, nós vamos continuar a aula com a norma regulamentadora número 36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados, os nossos famosos frigoríficos, na qual nós temos um colega que trabalha nessa área, tá, pessoal? Vamos para lá. Bem, a norma ela foi elaborada em 18 de abril de 2013 pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego número 555. Ok, pessoal? Ela, durante esse período até os nossos dias, sofreu 4 alterações e atualizações, tá? A última atualização foi em 18 de dezembro de 2018 pela portaria do Ministério do Trabalho 1087. Ok, pessoal? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa nova norma? Ela vem estabelecer os requisitos mínimos para avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nas atividades desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano, de forma a garantir permanentemente a segurança, a saúde e a qualidade de vida no trabalho, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras. Ok? Mobiliário e postos de trabalho. Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentado, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância de posições. Só quem já entrou no frigorífico sabe como é que está as disposições de trabalho dentro dos frigoríficos, tá, pessoal? Às vezes é impossível sentar, ok? Para possibilitar a alternância do trabalho sentado com o trabalho em pé, referida no item anterior, o empregador deve fornecer assentos para os postos de trabalho estacionários, de acordo com as recomendações da análise ergonômica do trabalho. Olha aí a ergonomia funcionando, pessoal. Assegurando no mínimo um assento para cada 3 colaboradores. Olha aí que coisa linda. O número de assentos dos postos de trabalho cujas atividades possam ser efetuadas em pé e sentado deve ser suficiente para garantir a alternância das posições observadas nos previstos no item 36.2.2. Ok, pessoal? Para o trabalho manual sentado ou em pé, as bancadas, esteiras, nórias, mesas ou máquinas devem proporcionar condições de boa postura, visualização e operação, atendendo no mínimo a linha A, altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, com a altura do assento, características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação, adequados aos segmentos corporais isentas de amplitude, particularidades excessivas, tanto para o trabalho de posição sentada quanto na posição em pé. Ok? Área de trabalho dentro da zona de alcance manual, permitindo posicionamento adequado dos segmentos corporais, a ausência de quinas vivas ou rebarbas. Ok, pessoal? Para o pessoal não sofrer nenhum tipo de acidente. As dimensões dos espaços de trabalho devem ser suficientes para que o colaborador possa movimentar os segmentos corporais livremente, de forma segura, de maneira a facilitar o trabalho, reduzir o esforço do colaborador e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas. Para o trabalho realizado sentado, o item previsto no item 17.3.3 da NR 17, que fala sobre ergonomia,
Os assentos devem possuir sistema de ajuste de fácil manuseio, ser construídos com material que priorize o conforto térmico, obedecidas às características higiênico-sanitárias legais. Pessoal, a contaminação hoje em dia nos frigoríficos, com relação à prevenção, vocês lembram da aula anterior? Eu falei sobre a portaria de prevenção ao Covid-19, tá? Essa portaria, se eu não me engano, ela teve uma anteriormente, quando o vírus do H1N1 entrou no nosso Brasil, tá? Só que agora, com a contaminação maior dentro do ambiente laboral, tá? As empresas, principalmente essas de processamento de alimento, devem seguir rigorosamente, ou seja, elas devem investir em higienizações, tá? Disponibilizar equipes nos turnos para higienizar os ambientes de trabalho. Se assim não for, vai continuar tendo uma alta contaminação dentro do ambiente laboral, tá? Mas as empresas vão ser cobradas por quem? Pelos fiscais do Ministério do Trabalho espalhados nos 27 estados da federação. Tá? Não pensem que isso aí vai ficar em papel. Tá? Existe pessoal que é concursado, que está trabalhando para o Ministério do Trabalho e que vai nas empresas, pessoal. E não tem chororô quando os homens chegam lá. Não tem, não vou abrir, não vou fazer. Ei, respaldado em lei. Os caras levam até a polícia com eles. Tá? Vamos lá. O que o empregador deve fazer? Fornecer apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do colaborador, nos casos em que os pés do operador não alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do assento, com as seguintes características: dimensões que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequada dos segmentos corporais, permitindo as mudanças de posição e o apoio total das plantas dos pés, altura e inclinação ajustáveis e de fácil acionamento, superfície revestida com material antiderrapante, obedecidas às características higiênico-sanitárias legais. Olha aí, de novo falando sobre higiênico-sanitário legal, viu, pessoal? De novo. Ok. O mobiliário utilizado nos postos de trabalho, onde o colaborador pode trabalhar sentado, deve possuir a altura do plano de trabalho e a altura do assento compatíveis entre si, ter espaços e profundidade suficientes para permitir o posicionamento adequado das coxas, a colocação do assento e a movimentação dos membros inferiores. O que tudo isso aí, pessoal, que esse item está dizendo? Ergonomia. Ergonomia. Porque quem trabalha em frigorífico não tem conforto. Não tem conforto. Só enfatizando, tá, pessoal? Quem for um dia trabalhar, vão saber do que eu estou falando. Quem já trabalha, já conhece. Ok? Para o trabalho realizado exclusivamente em pé, devem ser atendidos os itens de requisitos mínimos, tá? Esses itens que eu estou dizendo aqui, dizem todas as relações a item ergonômico, tá, pessoal? Vamos mais para frente. Dos textos, né? Para as atividades que necessitam do uso de pedais e comandos acionados com os pés, outras partes do corpo de forma permanente e repetitiva, os colaboradores devem efetuar alternância com atividades que demandem diferentes exigências físico-motoras. Caso os comandos sejam acionados por outras partes do corpo, devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem alcance fácil, seguro e movimentação adequada dos segmentos corporais. Os postos de trabalho devem possuir pisos com características antiderrapantes, obedecidas às características higiênico-sanitárias legais. Olha aí de novo, terceira vez que está falando sobre isso aí, pessoal. Sistema de escoamento de água e resíduos. Áreas de trabalho e de circulação dimensionada de forma a permitir a movimentação segura de materiais e pessoas. A proteção contra intempéries quando as atividades ocorrerem em área externa, obedecida à hierarquia de medidas previstas nos itens anteriores. Tá? Desculpe, pessoal, no item 36.11.7. Mais para frente. Limpeza e higienização constante, tá, pessoal? Olha aí que a portaria
do Ministério do dia 23 agora, de junho, está falando. Tá? Não está acontecendo isso aí nos frigoríficos. Não está acontecendo. Câmaras frias. As câmaras frias devem possuir dispositivos que possibilitem a abertura das portas pelo interior sem muito esforço, e alarme ou outro sistema de comunicação que possa ser acionado pelo interior ou em caso de emergência. As câmaras frias, cuja temperatura for igual ou inferior a 18 graus negativos, devem possuir indicação de tempo máximo de permanência no local. Ok, pessoal? Estrados, passarelas e plataformas. Os estrados utilizados para adequação da altura do plano de trabalho ao colaborador nas atividades realizadas em pé devem ter dimensões, profundidade, largura e altura que permitam a movimentação segura do colaborador. É vedado improvisar a adequação da altura do posto de trabalho ao colaborador com materiais não destinados para este fim. Ou seja, não pode inventar qualquer tipo de dispositivo, tá, pessoal? As plataformas, escadas fixas e passarelas devem atender o disposto na NR12. Olha aí. Segurança e saúde do trabalho em máquinas e equipamentos. Ok, pessoal? Já falei de duas NRs dentro dessa NR. Tá? De ergonomia, NR17 e agora NR12. Preste atenção. Vamos para frente. Caso seja tecnicamente inviável a colocação de guarda-corpo, tais como nas fases de evisceração e expostejamento de animais de grande ou médio porte em plataformas elevadas, devem ser adotadas medidas preventivas que garantam a segurança dos colaboradores e o posicionamento adequado dos segmentos corporais. Ou seja, o que significa isso? É quando o homem vai esquartejar, o colaborador vai esquartejar o bovino, o suíno, tá? Ou outro tipo de animal. Manuseio dos produtos. O empregador deve adotar meios técnicos e organizacionais para reduzir os esforços nas atividades de manuseio de produtos. Pessoal, quando a gente começa a ter entendimento dessa legislação e das leis de segurança e saúde do trabalho, a gente consegue perceber aí que as leis elas têm amplitude grande, em que se os colaboradores, tá, e os empregadores seguissem, iam ser uma maravilha, tá? Mas a cultura não é prevencionista. Quem é que vai levar a cultura de prevenção para dentro das empresas? Somos nós. Nós que nos capacitamos tecnicamente. Nós que nos atualizamos tecnicamente, periodicamente. É nós que vamos levar essa cultura para dentro das empresas. Senão, elas vão ter perdas e danos. Tá? Como é que o empregador sabe que ele vai ter perdas e danos? Quando doer no bolso dele. Quando chegar as multas, quando os fiscais do trabalho forem lá. Tá? Quando a vigilância sanitária for lá e detectar qualquer irregularidade que o empregador não esteja fazendo, ele vai ser penalizado. E aí, quem preveniu e ele não ouviu, futuramente ele vai aprender. E assim sucessivamente. Mas se o empregador é um visionário, tem muitos por aí, pessoal. Não pensa que não tem. Tem. É raro, difícil de encontrar, mas tem. Que trabalha sob as condições elevadas de prevenção, para que ninguém tenha nenhum tipo de lesão no ambiente laboral do trabalho. Ok, pessoal? Vamos acelerar um pouquinho. Deixa eu ver aqui com... Tá. Beleza, vamos começar aqui no item 36.4.1.3. Os sistemas utilizados no transporte de produtos a serem postejados em linha, trilhagem aérea mecanizada e esteiras, devem ter características e dimensões que evitem a adoção de posturas excessivas e continuadas dos membros superiores da nuca. Item de ergonomia, viu, pessoal? O que é postejados em linha? Que palavra é essa? É quando
o elemento animal já vem esquartejado, tá, pessoal? Não devem ser efetuadas atividades que exigem manuseio ou carregamento manual de peças volumosas ou pesadas que possam comprometer a segurança e a saúde do colaborador. Tudo isso aí é ergonomia, pessoal. Caso a peça não seja de fácil manuseio, devem ser utilizados meios técnicos que facilitem o transporte da carga. Qual é a peça? Quarto de bois. Já viram? Em filmes por aí? Quarto de boi. Sendo inviável tecnicamente a mecanização do transporte, devem ser adotadas medidas tais como redução da frequência ou do manuseio dessas cargas. Muitos caminhões, hoje eu já vi muito, né, abastecimento de açougue, os colaboradores carregando os quartos de bois, pesadíssimos, mais de 70 quilos, 80 quilos, mais o colaborador, o trabalhador, a pessoa precisa do trabalho. Ali é ainda extensão de distribuição do frigorífico, pessoal. Ali existe também. Só que o pessoal da segurança do trabalho não vai estar lá vendo. Né, pessoal? Os distribuidores, né, os abastecedores, que são os empregadores frigoríficos, vendem para os distribuidores, que vai para o consumidor final, açougue. Ok, pessoal? Bem, vamos falar de trabalho em fábricas, tá? Em frigoríficos, né? Devem ser implementadas medidas de controle que evitem que os colaboradores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva. Ergonomia, movimentos bruscos de impactos dos membros superiores, uso excessivo da força muscular, frequência de movimentos dos membros superiores que possam comprometer a segurança e saúde do colaborador, a exposição prolongada a vibrações, a imersão ou contato permanente das mãos com a água. Beleza, pessoal? Bem, vamos falar aqui no item 36.5. Levantamento e transporte de produtos e cargas. O empregador deve adotar medidas técnicas e organizacionais apropriadas e fornecer os meios adequados para reduzir a necessidade de carregamento manual constante de produtos e cargas cujo peso possa comprometer a segurança e a saúde dos colaboradores. O levantamento, transporte, descarga, manipulação e armazenamento de produtos, partes de animais e materiais devem ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo colaborador seja compatível com sua segurança, saúde e capacidade de força. O empregador deve efetuar análise ergonômica do trabalho para avaliar a compatibilidade do esforço físico dos colaboradores com a sua capacidade de força, nas atividades que exigem levantamento, transporte, descarga, manipulação e armazenamento de animais, produtos e materiais de forma constante e repetitiva. A duração e a frequência da tarefa de carregamento manual de cargas que possam comprometer a segurança e a saúde do colaborador devem ser limitadas, devendo-se efetuar alternância com outras atividades ou pausas adequadas entre períodos não superiores a 2 horas, ressalvadas outras disposições legais. Devem ser adotadas medidas para adequação do peso e do tamanho da carga, do número de movimentos a serem efetuadas, da frequência de levantamento e carregamento e das distâncias a percorrer com cargas que possam comprometer a segurança e a saúde dos colaboradores. Os pisos e as passagens onde são efetuadas as operações de levantamento, carregamento e transporte manual de cargas devem estar em perfeito estado de conservação e desobstruídos. Ok, pessoal? Vamos mais para frente lá. É vedado o levantamento não eventual de cargas quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação ao corpo. Da recepção e descargas de animais. As atividades de descargas e recepção de animais devem ser devidamente organizadas e planejadas, pessoal. Todos os itens.
Na recepção e descarga de aves, devem ser adotadas medidas de controle de poeiras de maneira a garantir que os níveis não sejam prejudiciais à saúde dos colaboradores. Pessoal, falando de máquinas aqui, hein, viu? NR12. As máquinas e equipamentos utilizados nas empresas de abate e processamento de carnes e derivadas devem atender o disposto na NR12. Olha lá. Leitura lá atrás, viu, pessoal? NR12. Os sistemas de trilhagem aérea, esteiras transportadoras, roxas sem fim ou nórias devem estar equipados com ou mais dispositivos de parada de emergência que permitam a interrupção do seu funcionamento por segmentos curtos, a partir de qualquer um dos operadores em seus postos de trabalho. Beleza, pessoal? As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir, por meios seguros, os riscos de choque elétrico e todos os outros tipos de acidentes, atendendo às disposições contidas na NR12. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui. Equipamentos e ferramentas. Os equipamentos e ferramentas disponibilizados devem favorecer a adoção de posturas e movimentos adequados, facilidade de uso e conforto, de maneira a não obrigar o colaborador ao uso excessivo de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais. O tipo, formato e textura da empunhadura das facas devem ser apropriados à tarefa, à mão do colaborador e ao eventual uso de luvas. As ferramentas devem ser específicas e adequadas para cada tipo de atividade e tão leves e eficientes quanto possível. Verificar tudo isso aí, viu, pessoal? As medidas preventivas devem incluir, no mínimo, a afiação e adequação de ferramentas e equipamentos, treinamento e orientação na admissão e periodicamente. Ok, pessoal? Os empregadores devem, as obrigações aqui, estabelecer critérios de exigências para a escolha das características das facas, com a participação dos colaboradores em função das necessidades das tarefas existentes na empresa. Implementar sistemas para controle de afiação das facas. Estabelecer mecanismos de reposição constante de facas afiadas em quantidade adequadas em função da demanda de produção. E treinar os colaboradores, especialmente os recém-admitidos, ou nos casos de mudança de função ou uso da chaira, quando aplicável à atividade. Condições de ambientes de trabalho. Olha aí, pessoal, ruído. Para controlar a exposição ao ruído ambiental, devem ser adotadas medidas que priorizem a sua eliminação, ou redução de sua emissão e a redução da exposição dos colaboradores nesta ordem. Todas as condições de trabalho com níveis de ruído excessivo devem ter objeto de estudo para determinar as mudanças estruturais necessárias nos equipamentos e no modo de produção a fim de eliminar ou reduzir os níveis de ruído. Caso não seja possível tecnicamente eliminar ou reduzir a emissão de ruído, ou quando as medidas de proteção adotadas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou ainda em caráter complementar ou emergencial, devem ser adotadas medidas para a redução da exposição dos colaboradores, obedecendo a seguinte hierarquia: a medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho, a utilização de equipamento de proteção individual, ok? A qualidade do ar nos ambientes artificialmente climatizados, tá? Aqui, pessoal, vamos ver um sistema climatizado, um sistema fechado, viu, pessoal? Por isso que as empresas vão ter que investir em higienização pesado por causa desse ambiente fechado, onde qualquer tipo de vírus, tá? Principalmente o Covid-19 ou coronavírus, possa se instalar através de que algum colaborador contaminado, tá? Entre numa câmara frigorífica, ali esteja por 5 minutos, instale o vírus e outros colaboradores entrem e se contaminem. Beleza, pessoal? As empresas devem efetuar o controle do ar nos ambientes artificialmente climatizados a fim de manter a boa qualidade do ar interno e garantir a prevenção de riscos à saúde dos colaboradores. Olha aí, a lei vem respaldar tudo isso aí. Para atender o disposto nos itens
anteriores devem ser adotados no mínimo o seguinte. Higienização, viu, pessoal? Olha aí o que traz aí o item 36.9.2.2. Limpeza dos componentes de sistema de climatização de forma a evitar a difusão ou a multiplicação de agentes nocivos à saúde humana. Verificação periódica das condições físicas dos filtros, mantendo-os em condições de operação, substituindo-os quando necessário. Adequação à renovação do ar no interior dos ambientes climatizados. Deve ser observado como indicador de renovação do ar interno uma concentração de dióxido de carbono, CO2, igual ou inferior a 1000 partículas por metro. Tá? 1000 partículas por metro. Uma medição de gás carbônico acima de 1000 ppm não indica que o critério não é satisfeito, desde que a medição não ultrapasse em mais de 700 ppm a concentração no ar exterior. Ok? O que vem falando mais à frente aí, com relação a esse item aí? Para a aferição do parâmetro indicado neste item, deve ser adotada a metodologia constante na norma técnica 002 da resolução RE número 9 da Anvisa de 16 de janeiro de 2003. Olha a Anvisa aí, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pessoal. Está na área aí, está na nossa norma. Os procedimentos de manutenção, operação e controle do sistema de climatização e limpeza dos ambientes climatizados não devem trazer riscos à saúde dos colaboradores que os executam, nem aos ocupantes dos ambientes climatizados. Lendo essa norma, a gente lê as notícias reais, não está acontecendo isso. Viu, pessoal? As medidas de prevenção coletivas a serem adotadas quando da utilização de amônia devem envolver, no mínimo, a manutenção das concentrações ambientais aos níveis mais baixos possíveis e sempre abaixo do nível de ação da NR9, estipulada pela antiga NR9, por meio de ventilação adequada. A implantação de mecanismos para a detecção precoce de vazamento nos pontos críticos acoplados ao sistema de alarme, a instalação de painel de controle do sistema de refrigeração, instalação de chuveiros de segurança e lava-óleos. Manutenção de saídas de emergência desobstruídas e adequadamente sinalizadas. Manutenção de sistemas apropriados de prevenção e combate a incêndios em perfeito estado de funcionamento. Instalação de chuveiro ou sprinklers acima dos grandes vasos de amônia para mantê-los resfriados em caso de fogo, de acordo com a análise de risco. Manutenção das instalações elétricas à prova de explosão, próximas aos tanques. Sinalização e identificação dos componentes, inclusive as tubulações, permanência apenas das pessoas autorizadas para a realização das atividades de inspeção, manutenção e operação dos equipamentos de sala de máquinas. Beleza? Vamos falar agora de um item importante aqui. Todos os itens aqui, pessoal, são importantes, mas a norma ela é muito grande. Então eu não vou ler ela toda para vocês aqui. Eu vou ler mais alguns itens e vou passar um videozinho que vai resumir mais ou menos aí o que ela vai nos dizer, tá? O plano de resposta à emergência deve conter no mínimo nome e função do responsável técnico pela elaboração e a revisão do plano, nome e função do responsável pelo gerenciamento e execução do plano, designação dos integrantes da equipe de emergência responsáveis pela execução de cada ação, estabelecimento dos possíveis cenários de emergência com base na análise de riscos, descrição das medidas necessárias para as respostas a cada cenário contemplado, a descrição dos procedimentos de respostas à emergência, incluindo medidas de evacuação das áreas de remoção das fontes de ignição quando necessário, formas de redução e concentração de amônia e procedimentos de contenção de vazamento. Descrição das medidas de proteção coletiva e individual, indicação dos EPIs adequados ao risco e registro dos exercícios simulados realizados com periodicidade mínima anual, envolvendo todos os empregados ou colaboradores da área. Pessoal, eu vou passar um videozinho para a gente dar uma fixada aqui. A nossa live já está em 1h e 29 minutos. Vou passar aqui rápido, porque essa norma ela é extensa, mas eu vou passar um vídeo aqui de 7 minutos aqui para vocês, tá? Vamos lá.
Olá! Hoje vamos falar sobre a NR36. Fique ligado! A norma regulamentadora 36 discorre sobre o abate e processamento de carnes e derivados destinados ao consumo humano. Ela fala sobre a avaliação, controle e monitoramento dos riscos existentes nessa atividade. Ela possui 16 subitens, sendo um deles inclusive chamado Análise Ergonômica do Trabalho, e 2 anexos, que objetivam a proteção e redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, com adequação e organização de postos de trabalho, adoção de pausas, gerenciamento de riscos, disponibilização de equipamentos de proteção individual adequados, rodízios de atividades, etc. Desde a sua publicação em 2013, a norma vem sofrendo atualizações na tentativa de torná-la mais fiel às situações reais de trabalho em frigoríficos. A última delas foi feita agora em fevereiro, com link na descrição. Numa dessas atualizações, nosso amigo Paulo Barros participou da comissão técnica responsável por essas modificações. É ele que fala pra gente dessas experiências e modificações. Acompanhe aí. Pessoal, nós estamos aqui comemorando, né, a edição do Manual de Aplicação da NR36. Agora temos um manual que vai discutir item por item da norma 36, que é a norma que trata do trabalho em frigoríficos, processamento de carnes e derivados, abate e processamento de carnes, e vai tentar tirar dúvidas, vai tentar, como um manual de aplicação da NR17, como um manual de aplicação de outras normas, temos agora o manual de aplicação da NR36, que eu acho que vai ser um grande avanço na aplicabilidade da refis da norma. E aí lembrando, né, que as normas brasileiras de saúde e segurança, por parte do Ministério do Trabalho, desde o governo Itamar, elas são construídas, modificadas, são estudadas, alteradas, sempre a partir de uma coordenação tripartite. A CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, é formada por 15 pessoas, 5 representando as centrais dos trabalhadores, 5 representando as centrais empresariais e 5 representando o governo. No caso específico da NR36, então esse GT, esse grupo técnico, refaz essa constituição de 15 pessoas, atendendo às necessidades da área. No caso específico da NR36, então, quem representou os empresários foram as entidades que representam frigoríficos. Os trabalhadores nas centrais sindicais definiram 5 pessoas que têm inserção naqueles sindicatos que atendem aos interesses dos trabalhadores frigoríficos. E no caso do Ministério do Trabalho, tinha a representação de governo, tinha o Ministério do Trabalho, tinha a Fundacentro, tinha o Ministério da Agricultura. 3 ou 4 anos que durou essa discussão, né? A NR36 ela partiu de uma demanda dos trabalhadores muito antiga, desde o início dos anos 2000 havia já sindicatos, federações de trabalhadores em frigoríficos que lutavam por uma normatização. Eles lutavam mais pela questão da redução da jornada de 8 horas para 6 horas, eles lutavam muito pela questão tinha até uma proposta de um sindicato de criar um cronômetro, botar um tacômetro, que nem tem automóvel, que é um caminhão, um tacômetro nas esteiras, nas nórias. Então, as mais diferentes propostas no sentido de tentar coibir, tentar mitigar esse problema do frio, do ruído, o problema da repetitividade, levantamento de peso. E aí, a partir de um determinado movimento social, que a partir de um movimento que tentou mostrar para a sociedade que a produção de proteína animal, o processamento de carnes no Brasil, que o Brasil é a terceira maior produtor de produtos derivados de proteína animal, é o maior exportador mundial de produtos processados a partir de proteína animal, né? Esse perfil começou a ter problemas na exportação porque houve uma política de demonstrar ao consumidor que essa coisa muito boa do Brasil, que essa capacidade de produzir proteína a um custo mais baixo que os demais países, isso é uma possibilidade interessante, mas isso era feito às custas de muito adoecimento, às custas de sofrimento do trabalhador. Então isso fez com que aquelas empresas e aquelas grandes empresas que exportavam proteína animal se interessassem para que tivesse uma normatização no Brasil. E a partir de ofício, de documentação, a partir de uma demanda dos empresários, veio se aliar àquela demanda antiga dos trabalhadores. E aí o setor de fiscalização, tanto da vigilância sanitária do Ministério da Agricultura, como do Ministério da Saúde, como do Ministério do Trabalho, também tinha interesse. Então a NR36 ela foi uma norma que foi aprovada por consenso. Todos os itens da NR36 foram consensuados.
a legislação atual permite que, onde não há consenso, vá para o arbitramento do ministro. O ministro do Trabalho arbitra naquele item, 2, 3 itens que não teve consenso na elaboração da norma nova. No caso da 36, não, foi consenso. Por que foi consenso? Conseguiu a discussão, era interesse de todos, as empresas sentiam necessidade, os trabalhadores sentiam. Claro que nessa negociação, como tudo que é fruto de uma mesa de negociação, tu tem o mundo dos desejos e tem o mundo do pactuado. Então é óbvio que as empresas vão dizer assim, mas eu não queria tanta pausa assim, eu queria 2 pausas, e aprovaram 6 pausas, né, ou então 60 minutos em 8 horas, né? E os trabalhadores queriam, mas eu queria a redução da jornada de 8 para 6, não consegui, mas consegui uma tabela onde quanto menor a carga horária, também diminui o número de pausas. Então tem... os técnicos da Fundacentro, da Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, também queriam colocar mais coisas técnicas. Não foi tudo o que se queria, porque na negociação todo mundo coloca um pouco de si, mas todo mundo abre um pouco de si. E por isso conseguimos uma norma pactuada, uma norma consensuada, e essa norma, ao ser consensuada, a chance de aplicabilidade é maior. A chance que as empresas olhem aquilo e se sintam compromissadas, a chance dos trabalhadores ajudarem a fiscalização, porque aquilo ali atende ao interesse deles, né? Por isso que da minha experiência pessoal de trabalho já há quase mais de 10 anos com frigorífico, antes fiscalizando e depois de aposentado na questão do ensino e do trabalho de assessoria. Só quem não viu como é que era um frigorífico há 10, 15 anos atrás pode dizer que não houve mudança, né? A mudança foi importante. A pausa, gente, mudou drasticamente o trabalho, favoravelmente, né? A pausa foi implantada nos frigoríficos, hoje atende a interesse até da própria produção. Eu já conversei com engenheiros de produção que dizem assim, fazer 20 minutos de pausa em vez de 10 e fazer 3 de 20 em vez de 6 de 10, várias opções, cada empresa consegue, a norma permite essa variabilidade. E aí se acerta os interesses da produção com os interesses da saúde, com os interesses dos trabalhadores, né? Então essa flexibilidade, a implantação dessas coisas consensuadas é que dão chances de que é possível se imaginar a melhora das condições de trabalho, e isso é um processo contínuo, esse é um processo civilizatório. Esse dia eu tive um frigorífico inaugurado em 1936, um frigorífico vai fazer um século tu não vai chegar a essa planta e mudar de uma hora para outra, mas agora tem que saber que é possível a mudança tem que ser feita e num processo de melhoria contínua ela é viável. E aí, gostou? Então não se esqueça, curta, comente. Então, pessoal, hoje o resumo da nossa aula está todo aqui gravado para vocês assistirem e depois tirarem as suas dúvidas. Por favor, não deixem de fazê-lo, ok? Então, até breve. Estaremos ao vivo, talvez a partir do dia 6 de julho, na outra semana, tá? Então a nossa 9ª aula até a 12ª vai ser presencial, creio eu, se não mudar daqui para lá. Tá ok, pessoal? Então um abraço, tenham uma boa noite, tá? E espero que vocês tenham gostado.